Olá, bom dia e sejam muito bem-vindos aqui ao Signos e Símbolos. Como é que está a ser o vosso junho? Parece que entretanto já saímos aqui daquele tal Mercúrio retrógrado, ou retrógrado, assim é que é, e agora parece que as coisas vão ficar um pouco mais amenizadas. Hoje vamos falar então aqui do nosso superpoder da verdade, da nossa verdade, que é localizado aqui na zona do chakra laríngeo, aqui pertinho da nossa garganta, e portanto é um chakra responsável pela maneira como nós nos expressamos aqui no mundo, pelo nosso poder de autoexpressão. Então vamos lá saber quantos sapos vocês andam por aí a engolir, quantas verdades não ditas, quantas mentiras, às vezes até nós mesmos, nós dizemos mentiras, quantas mentiras andam por aí. Vamos avaliar este chakra hoje, vamos fazer o tal teste que costumamos fazer e depois para a semana que vem vamos analisar a que é que diz respeito o resultado do teste e a que é que diz respeito a esta força maior, que é a força do chakra laríngeo, a verdade. Então vamos lá, preparem papel e caneta, já sabem como é que é, e depois comentem aqui, de facto, os vossos resultados para que fique registado e para a semana não se esqueçam então de observar. Vamos lá, a primeira afirmação, vocês devem pontuar, para quem está a entrar no programa e ainda não participou de nenhum destes testes, vocês devem ouvir a afirmação e se identificarem com ela muito, vão pontuar de 1 a 10. Então, sendo que 1 é identificam-se pouco e 10 será que se identificam muito. Então, entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, vocês identificam-se com a afirmação, ok? Então vamos lá, primeira afirmação, preciso sempre encontrar uma explicação lógica para tudo, de 1 a 10, quando se identificam com esta afirmação. A segunda afirmação, não abdico da minha opinião, mesmo que o argumento seja forte. Tá? 3, penso muito, mas tenho dificuldade em agir. Aquela pessoa que fala, pensa, mas agir está quieto. 4, estudo muito, mas não coloco em prática. 5, sou extrovertido. 6, tenho boa capacidade de comunicar as minhas ideias, os meus pensamentos e os meus sentimentos. Sou muito honesto comigo e com os outros. Esta é a 7ª. Caso não apanhem, podem voltar atrás no vídeo e ouvir novamente. 8, só falo do que tenho a certeza. 9, ter razão é estar certo. 10, tenho consciência das minhas fraquezas. 11, cometer erros é algo que me deixa nervoso. De 1 a 10, quão nervoso. 13, sou disciplinado e cumpro as metas a que me proponho. 14, estou sempre com vontade de fazer algo, não consigo estar parado. 15, sou responsável. 16, sinto-me incompreendido. 17, sinto pânico de público. E 18, as pessoas geralmente gostam de mim. Então, dentro deste grupo de afirmações, vocês pontuaram de 1 a 10 e agora o que é que vão fazer? Vão separar em 3 grupos, o grupo do 1 ao 5, o grupo do 5 e o grupo do 6 ao 10. E então vão somar as vossas afirmações, quantas têm no primeiro grupo, quantas têm no segundo grupo e quantas têm no terceiro grupo, e para a semana voltamos a falar. Vamos então agora saber qual é que vai ser a orientação do tarot para a próxima semana. Venha daí a hora do tarot.
Ora, vamos então começar pelos nossos aquarianos. Seguimos para peixes, carneiro e touro, gêmeos, caranguejo, leão e virgem, balança, escorpião, sagitário e Capricórnio. Ai meu Deus, vou levar aqui uma tareia dos Capricórnios. Vocês tenham calma, isto é uma passagem de energia que se vai desvanecer com certeza. Mas aproveitem aqui estas fases um pouco mais extensas para Capricórnio, que eu já estou a ver aqui a carta de Capricórnio. Aproveitem estas fases mais tensas para melhorar e não deixar nenhuma ponta solta. Então, com a vida um pouco menos facilitada, digamos assim, temos os nativos de Capricórnio, temos os nativos de Balança e também os nativos de Virgem e Leão. Estes 4 nativos têm aqui uma semana um pouco mais agitada ou mais densa em termos energéticos. Para quem está mais favorecido são então os nativos de Gêmeos, também os nativos de Aquário e os nativos de Escorpião. Têm aqui também uma semana mais relaxada. Vamos lá então começar por Aquário. Aquário tem a carta de tarô, a Rainha de Copas. A Rainha de Copas traz uma energia para estes nativos de empatia. Uma energia que é mais receptiva, é também mais paciente. Então é uma semana em que vão sentir assim essa sensação de alguma serenidade, se bem que também estão sensíveis, então podem se comover mais facilmente, estão também mais compreensivos com os outros. Então essa empatia é sempre, ou diz sempre a respeito ao colocarem-se no lugar do outro, ao perceberem as emoções do outro. E às vezes isso é extremamente importante para nós também reconhecermos as nossas próprias emoções e as nossas próprias necessidades. Então esta semana, receptivos que estão na parte amorosa, vão estar mais carinhosos, vão dedicar aqui mais tempo aos afetos, ao carinho, ao mimo, ao estímulo físico também, ao estímulo emocional. Então tudo isso favorece os relacionamentos já existentes. Para aqueles que não estão num relacionamento, favorece no sentido em que estes nativos também ficam mais receptivos a sintonizarem-se com o outro, ficam mais receptivos a compreender o outro, e isso traz aqui também hipóteses deles conseguirem conhecer alguém, ou então de estarem mais atraentes ou serem mais atraídos. Em termos de trabalho, esta será uma semana em que a energia feminina está ao rubro. Eu diria que então as mulheres serão aqui a maior fonte de apoio para todos os nativos de Aquário. A intuição será o ponto forte, então usem a vossa intuição, conectem-se mais a ela, ouçam essa voz interior que às vezes dá-nos respostas. Nós às vezes já temos lá dentro as respostas, mas teimamos em não querer ver. Ouçam mais a vossa intuição. No campo do trabalho ela vai ajudar a tomar decisões ou a trazer soluções. De qualquer das formas é uma semana em que vão sentir essa vantagem do apoio, em que também vão apoiar e as coisas ficam muito mais flexíveis, ficam muito mais fluídas esta semana, sobretudo para aqueles que trabalham em equipa e para aqueles que ajudam muito os outros. Em termos de saúde, as emoções serão um ponto sensível, por isso que também este lado empático também deixa estes nativos um pouco sujeitos ao efeito esponja ou vampirismo. Então certifiquem-se que blindam a vossa energia, que a mantêm na boa disposição e não se deixem afetar demasiado por aquilo que são energias mais negativas e mais pessimistas esta semana, a estar em contacto com a natureza, a proximidade com o elemento água é algo que vos vai favorecer muito. Então, para os nativos de Aquário, carta de tarô, a Rainha de Copas e a energia da empatia. Seguimos para os nativos de Peixes. Peixes esta semana tem a carta de tarô, o As de Espadas, e o As de Espadas traz a energia da lucidez, da capacidade de discernimento, da consciência
pura. Então esta será uma semana em que estes nativos, muito sensíveis que são, esta semana vão trazer o seu lado mais racional ou vão necessitar mais dele. Então certifiquem-se que esta semana vão agir com o objetivo de definir situações, de imporem limites, de traçarem objetivos, porque esta energia da lucidez ajuda muito nesse tipo de processos. Ao nível amoroso, pode querer dizer que há conflitos numa relação existente e que esta é a semana certa para, cara a cara, olho no olho, resolverem tudo de uma forma muito franca, muito honesta e muito objetiva. Caso a relação já não faça sentido, caso cada um tenha que ir para o seu lado, tenham a coragem de definir isso e não protelar mais. Para quem não está num relacionamento, eu diria que ainda tem dificuldades em conectar-se ou ainda está aí nessa fase de acertos interiores, está a tentar perceber em si mesmo o que é que quer e o que é que não quer. Bom, e acho muito bem que o faça, porque antes de avançarmos sobre uma relação, também temos que ter esse desenvolvimento interior primeiro, para depois estarmos disponível para o outro a seguir. Em termos de trabalho, estes nativos estão fortes, estão poderosos, é uma semana em que as lutas vão dar resultados. Estes nativos vão assegurar que tudo aquilo que seja um objetivo, tudo aquilo que seja uma meta será atingido, mesmo que seja na base do espírito de sacrifício, porque também é uma carta desafiadora, mete estes nativos à prova, então ou eles vão ser colocados à prova por alguém, ou eles próprios se vão colocar à prova e vão superar, porque a capacidade de raciocinar, a lógica, a astúcia, a inteligência, a sabedoria, estão lá todas com esta energia. Então aproveitem isso para definir algo melhor na vida financeira. Em termos de saúde, aqui é uma energia que favorece sobretudo os tratamentos terapêuticos longos, as cirurgias, portanto todas as situações que de alguma forma ajudam a superar a doença. Então esta é uma semana em que estes nativos podem com certeza adquirir mais força interior para superar qualquer situação de mal-estar na saúde. Então, para os nativos de peixe, carta de tarô As de Espadas e a energia da lucidez. Seguimos para Carneiro. Carneiro tem a carta de tarô, a carta o Rei de Espadas, e o Rei de Espadas traz a energia do controle. Esta é uma energia forte, poderosa, sobretudo ao nível do pensamento, do raciocínio também. Portanto, estes nativos têm aqui um forte poder para tomar decisões, têm aqui uma vantagem sobre os outros de liderança. Agora devem ter alguma cautela porque tanto controle sobre as situações pode deitar tudo a perder. Estes nativos podem ser demasiado rígidos e inflexíveis, quer no que respeita ao amor, quer no que respeita ao trabalho. Então, no que respeita ao amor, aqui eu diria que é a maior vulnerabilidade destes nativos esta semana, porque, sobretudo por essa imposição que têm de não serem flexíveis ou de às vezes olharem sempre para as situações achando que têm sempre razão ou valorizando mais a vossa opinião e menos a do outro. Então é uma semana que devem ter alguma cautela com esse vosso lado mais possessivo que também é inerente a estes nativos. Então descontraem um pouco, sejam mais flexíveis, sejam mais tolerantes e mais pacientes, porque também vos vai faltar alguma paciência. Então é necessário que tenham essa consciência e ajam com mais pacatez e com mais sensatez. Quem não está numa relação, provavelmente pode conectar-se às outras pessoas de uma forma um pouco mais fria ou distante ou mal intencionada. Percebam de facto o que é que querem das relações, percebam em que é que querem estar a investir. Portanto, façam o vosso trabalho de casa, o vosso trabalho interno, antes de se colocarem quer numa situação que pode magoar os vossos sentimentos, como também pode magoar os sentimentos dos outros. Sejam cautelosos. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui uma boa semana, uma semana em que se podem empoderar mais, uma semana em que podem crescer, ser mais independentes, podem também aqui
ser beneficiados pela tomada de mais responsabilidades, mas também de algum reconhecimento pela posição forte que têm. No entanto, pode estar presente alguma arrogância em relação aos outros, ou se essa postura de líder for de líder autoritário e não líder democrático, não é? Então aqui podem deitar tudo a perder e em vez de serem reconhecidos, podem de facto dar uma imagem negativa e que pode até nem corresponder à realidade de vocês mesmos. De qualquer das maneiras, é uma semana que assegura grande objetividade, esse espírito de argumentação, de que vocês conseguem levar a água ao vosso moinho, está presente, vocês estão determinados, focados, etc. E isso vai trazer resultados mais palpáveis no que diz respeito às finanças e ao mundo profissional. Em termos de saúde, stress, ansiedade, estes nativos estão também sobrecarregados ou querem sobrecarregar-se, então aceitam todas as situações, querem controlar tudo, desde a família, desde o trabalho, desde os colegas, desde os filhos, desde tudo e mais alguma coisa. E atenção que isso pode, de facto, fazer-vos muito mal. Então relaxem, durante a semana procurem ter momentos de descontração, situações que de facto tragam-vos aqui esse repouso, esse relaxamento, que vos faça rir, para vocês saírem desta dinâmica tão dura que podem vir a ter esta semana. Então, para os nativos de Carneiro, carta de tarô, o Rei de Espadas e energia do controle. Seguimos para Touro. Touro tem a carta de tarô, os namorados, e os namorados trazem a energia da indecisão ou das decisões a serem tomadas. Esta é de facto uma carta um pouco contraditória e que faz com que estes nativos sintam pressão externa para que internamente se decidam por alguma situação. Então, no campo amoroso, a atração está forte, a química está forte, portanto, todas as emoções destes nativos estão a ser vividas com muita intensidade. No entanto, há aqui essa barreira das pressões externas, ou estes nativos podem ter que decidir qual o caminho amoroso a tomar, se de facto ampliam a relação ou terminam uma relação. Podem ser escolhas múltiplas e estes nativos não saberem, não se decidirem o que é melhor para eles. Pode ser o facto de estarem inseguros numa situação ou estarem com medos e também não saberem o que fazer em relação a isso. É importante que aqui haja uma pausa, que tomem então essas decisões, não guardem para depois, tomem essas decisões baseadas sobretudo no pesar o coração. Então metam o vosso coraçãozinho lá na balança, pesem muito bem e sigam aquele caminho que vos deixa mais leve, aquele caminho que diz respeito ao vosso chakra cardíaco, que diz respeito ao amor mais divino. Então tenham essa consciência de tomar decisões sensatas, ponderadas e realmente mais amorosas. Em termos de trabalho, estes nativos podem ter uma semana aqui também de alguns bloqueios ou de situações em que não sabem muito bem como agir, ou que tipo de decisão tomar, ou que trabalho enfrentar, ou que tarefa definir, ou eventualmente podem ser propostas a acontecer mais do que uma e estes nativos terem alguma dificuldade em decidir também. Portanto, toda a pressão sentida esta semana vai ser nesse campo. Vai ser no campo de serem um pouco encostados à parede e terem que decidir rapidamente, e rapidamente é algo que os nativos de terra, sobretudo Touro, não gosta, mas esta semana vão ter que fazer esse trabalho interno, de ser um pouco mais decididos, mais determinados e agarrem as consequências das vossas escolhas. Nós não somos perfeitos e, portanto, essa questão de errarem algumas vezes também pode fazer sentido. Em relação ao trabalho, também pode ser aqui a situação de terem que arranjar mais uma fonte de rendimento, porque pode haver alguma pressão também em termos financeiros e estes nativos verem-se aqui com essa necessidade de procurar ganhar mais dinheiro de alguma maneira. Então isso será uma solução que evidentemente trará benefício. A comunicação é o ponto forte,
Então comunicar esta semana, quer seja no ponto de vista amoroso e de relacional, quer seja também no ponto de vista profissional. Isso vai ajudar-vos a chegar mais longe. Em termos de saúde, aqui no fundo a parte emocional vai mexer com o corpo físico, então provavelmente vão sentir aqui vulnerabilidade em vários locais do corpo. Tudo o que tenham a dobrar será um ponto sensível, então lembrem-se que é nas emoções que vocês têm que trabalhar, com terapias, com relaxamento, com algo que vos traga boa energia e que vos ajude a equilibrar a vossa parte emocional. Então, para os nativos de Touro, carta de tarot, os namorados e a energia das indecisões. Seguimos para Gêmeos. Gêmeos tem a carta de tarot, o As de Copas, e o As de Copas traz a energia do amor. Que boa energia para estes nativos sentirem. Uma carta muito mais tranquila, uma semana muito agradável, em que estes nativos de facto querem estar nessa harmonia ou têm essa harmonia interior e isso vai emanar para tudo à vossa volta. Então vai contribuir com certeza para que vocês atraiam situações mais positivas para a vossa vida. Em termos amorosos, quem está sozinho, bom, pode ser um encontro de um novo amor ou um encontro de uma situação que vos vai ser muito prazerosa. Quem está numa relação, então vai vivenciar os afetos assim, numa espécie de auge afetivo, em que tudo está agradável, em que tudo está entusiasmante, em que vocês sorriem mais vezes, em que vocês sentem mais borboletinhas no estômago. Então tudo isso vai estar muito presente na energia destes nativos esta semana. Em termos profissionais, ponto forte, intuição e comunicação. Então as duas coisas aliadas é aquilo que vos vai fazer chegar mais longe. Então, pessoas que conhecem, situações que vocês sabem, corram atrás disso, falem com as pessoas, comuniquem. Aquela resposta dentro da vossa mente que entretanto surge de repente, usem-na. Então todo esse poder vai estar presente esta semana e bem utilizado vai-vos trazer grandes favorecimentos ao nível profissional e ao nível financeiro. Então esta será uma semana em que tudo decorre nessa paz, nessa tranquilidade, nessa serenidade e até amorosidade. Tudo aquilo que vocês vão fazer com prazer. Em termos de saúde, é uma carta vigorosa, atribui a estes nativos também essa boa disposição e não há nenhum mal de saúde que a boa disposição e o otimismo não cure. Então, para os nativos de Gêmeos, carta de tarot, As de Copas e a energia do amor. Seguimos para Caranguejo. Caranguejo tem a carta de tarot, o Valete de Paus, e o Valete de Paus traz a energia da aventura, de um espírito brincalhão, é um bocadinho aquela carta da palhaçada, de saírem do vosso lugar sério, darem asas aqui a uma semana de mais brincadeira, de mais leveza, de mais descontração. Então é uma boa semana para largarem as vossas mochilas, as vossas responsabilidades. Poderia ser, por exemplo, uma boa semana para tirarem uns dias, para descansarem, para repousarem, para se aventurarem em situações diferentes. É um pedido da alma esta semana que estes nativos sejam mais aventureiros, que estes nativos saiam da rotina, façam coisas diferentes, não é sempre a mesmíssima coisa, isso também deixa as pessoas estagnadas. Então saiam desse sistema cíclico e avancem sobre novas situações, nem que seja a rotina matinal, fazerem de modo diferente, saiam para beber um café, para fazer uma caminhada. Se já faziam isso, então façam outra coisa. Ao nível amoroso, estes nativos precisam de fazer isso nas relações, saírem da rotina. Portanto, desafiam os vossos parceiros para fazerem uma coisa diferente, saiam com eles, surpreendam, podem até ser muito surpreendidos também. Quem não está numa relação, é assim, uma vontade até de estar, ou um flerte, ou uma pessoa divertida que podem conhecer, mas têm que socializar, têm que de facto provocar situações que permitam isso. Em termos de trabalho, esta leveza também é necessária, portanto,
pode querer dizer que abram olhos para novas oportunidades, novos negócios ou então novas fontes de interesse ou conhecimento. Vão aprender uma matéria nova que amplifique o vosso saber, ou vão procurar aqui treinar qualquer coisa diferente que também vos ajude a ter mais atenção ou concentração no trabalho. Ou então, se vos surgir uma ideia, um projeto, uma oportunidade, olhem com os olhos mais abertos, porque de facto há aqui essa abertura também para olharem em termos profissionais e financeiros para novos horizontes. Em termos de saúde, é uma carta que fala sempre muito mais do lado espiritual, do lado energético, então alinhar os chakras, orarem para aqueles que de facto gostam da oração, o contemplar a natureza, o procurar fazer massagens ou automassagens, ou yoga, ou pilates, tudo isso aqui vai devolver uma boa energia aos nativos de Caranguejo esta semana. Então para eles, balé de paus e a energia da aventura. Seguimos para Leão. Leão tem a carta de tarô, o Cavaleiro de Espadas, e o Cavaleiro de Espadas traz a energia da luta. Bom, esta semana estes nativos vão estar bravos, ou seja, pode ser uma energia em que eles têm que lutar tanto pelas situações, ou que já estão tão esgotados de terem lutado tanto e tantas vezes, que de facto pode trazer aqui assim uma dinâmica tipo relâmpago, estarem sempre em estado de faísca. Então é uma semana em que vão ter grande poder para continuar a lutar. Então não desarmem, não desanimem, não tragam um lado mais agressivo, nem tragam um lado mais vitimizante, porque isso não vos vai ajudar de todo. Então tragam sempre um lado mais, ok, mais uma luta, eu vou ser capaz de travar, eu já ultrapassei outras, então por que não vou ultrapassar esta? Então focando-se mais também na solução dos vossos problemas, vocês conseguem mais na solução dos problemas e menos nos problemas em si, vocês serão mais capazes de se desenvencilhar dessas lutas. Em termos amorosos, podem ser conflitos constantes nas relações, alguma falta de paciência vossa ou dos vossos parceiros, alguma falta de intolerância ou discórdia nos pontos de vista, a maneira como uns e outros pensam é diferente e parece que esta semana podem não se encontrar muito em sintonia. Então tenham aqui mais calma, mais ponderação. Às vezes, se calhar, o melhor é silenciarem durante algumas horas para depois voltarem a conversar. Portanto, não sejam impulsivos, não sejam imprudentes, porque isso pode afetar negativamente quer as vossas emoções, quer também a dos outros. Para quem não está numa relação, eu diria que ainda há muitas interferências ou de terceiros e vocês não estão a pôr limites a pessoas que se envolvem na vossa vida, ou pode ser também vocês mesmos a estarem demasiado inflexíveis naquilo que querem ou na postura que têm em relação aos relacionamentos. Uma semana de prudência, de mais cautela, de respirarem um pouco mais, de conhecerem também o vosso lado sombra e aprenderem a dominá-lo. Em termos de trabalho, estes nativos têm então essa força poderosa do lado guerreiro, de lutarem pelas coisas que querem, de correrem atrás, de não desistirem, porque quem não desiste também vence. Portanto, as pessoas que não desistem das situações também conseguem vencer de alguma forma. Sejam sempre muito ponderados na maneira como lutam, porque se de facto lutam no sentido de criarem vantagem sobre alguém ou no sentido de ferirem alguém, derrotarem alguém, provavelmente saem mais derrotados. Então, vocês reconheçam os vossos valores, coloquem-se nessa posição de autopoder, que isso é que vos ajuda a chegar mais longe e não aqui a tentarem, por assim dizer, quebrar tudo à vossa volta. Então utilizem o vosso lado guerreiro, mas bom, e não o vosso lado guerreiro mau. Em termos de saúde, há aqui também esta questão do stress e da ansiedade a ser forte esta semana. Estes nativos podem também acabar por sentir algumas dores, ou dor de cabeça, ou sentirem-se mais angustiados. Façam algo que vos traga boa disposição.
rir faz muito bem, então convivam com pessoas bem dispostas, divertidas, saiam para se divertir, ou vejam filmes para rir, ou leiam livros de anedotas, isso vai ajudar a canalizar de forma positiva esta vossa energia. Então, para os nativos de Leão, carta de tarô, o Cavaleiro de Espadas e a energia da luta. Seguimos para Virgem. Virgem tem a carta de tarô, o Valete de Espadas, e o Valete de Espadas traz a energia do conflito. Esta é aquela energiazinha muito chata, que não se passa nada à volta destas pessoas, destes virginianos, mas eles acham que sim. E no fundo, tudo o que se está a passar é dentro deles. Portanto, este conflito é muito mais dentro do que fora. Porquê? Porque estes nativos esta semana podem teimar em esperar que o sol brilhe fora deles e não que ele brilhe dentro deles. Então esse é o exercício da semana, é trazerem até vocês um lado mais tranquilizador. Vocês pensam em muitas coisas ao mesmo tempo, vocês querem também controlar tudo e ter tudo muito arrumado, mas a desorganização é dentro da vossa cabeça. Então é preciso que vocês saibam que ninguém é capaz de resolver vários problemas ao mesmo tempo. Então definam aí um dos vossos problemas e qual é o problema que neste momento precisam de resolver, porque tudo ao mesmo tempo não dá. Então, ao nível amoroso, é esse tipo de situações, inseguranças, medos, situações do dia-a-dia que efetivamente nem são nada de especial e estes nativos fazem deles assim uma coisa muito mais ampliada. Então relaxem, pausem, respirem, façam alguma meditação, ouçam música para descontrair, para que isto não interfira de forma mais grave na vossa relação. Percebam que também pequenas coisinhas, pequenos conflitos diários podem depois assumir assim um grande saco e isso é muito prejudicial e um dia a tampa salta e aí é que é o problema. Não engulam muitos sapos, falem o que têm a falar, resolvam as situações de uma forma pacífica e mais tranquila. Quem não está numa relação também vai ter aqui um feitiozinho difícil para estabelecer uma, porque não está bem internamente. Então, toca a procurar tudo aquilo que possa ajudar nesse sentido. Em termos profissionais, para quem está a trabalhar, ou melhor, quem não está a trabalhar, pode ser aqui uma novidade de um trabalho que será inicialmente encarado como algo, não era bem aquilo que vocês queriam, mas percebam que isso é uma oportunidade que vos vai trazer crescimento. Então abracem isso, não julguem logo a oportunidade como negativa. Pode ser também alguns conflitos no trabalho, situações que vocês acham que estão-vos a atingir diretamente ou que estão diretamente a querer prejudicar-vos. Tenham atenção que isso pode ser uma autossabotagem vossa. Pode não corresponder à realidade, mas mesmo que corresponda, percebam que vocês têm que trabalhar essa vossa reação a situações menos positivas. Têm que aprender aqui a treinar quando são chamados à atenção ou quando as coisas não correm tão bem, a mudarem de direção, a mudarem de estratégia. Tudo o que vai acontecer ao nível profissional é de facto para vos trazer mais amadurecimento. Então, pensem nisso de forma mais carinhosa. Em termos de saúde, stress, ansiedade, sobretudo insónias e enxaquecas podem aborrecer muito estes nativos esta semana. Lembrem-se que o trabalho está na mente. Saiam da vossa mente, não deixem que ela vos perturbe, vão fazer coisas para relaxar, vão sair, vão passear, vão tentar observar as coisas no presente e não deixar que a mente de facto vos perturbe mais. Este é de facto o melhor exercício para esta semana. Então, para os nativos de Virgem, carta de tarô, o Valete de Espadas e a energia do conflito. Seguimos para a Balança e Balança tem a carta de tarô, a Lua, e a Lua vai trazer a energia da confusão. Esta é uma semana que também deve ser vivida com extrema cautela. Estes nativos não devem decidir grandes situações esta semana. Esperem pela semana seguinte, caso tenham algo em mãos, porque é preciso trazer aqui essa lucidez e no momento, durante esta semana, há aqui pouca transparência em todos os assuntos. Ao nível amoroso, quem está a iniciar uma relação ou quem se envolveu sentimentalmente com alguém,
façam um certo travãozinho, puxem um certo travãozinho de mão, observem as coisas com mais cautela. Nós temos um pouco a mania de fantasiar tudo no início, de fazer logo o príncipe e a princesa encantada, e é necessário que vocês vão com mais cautela. Pode, de facto, haver aí uma ilusão em relação a algumas situações. Quem está numa relação pode ser invadido por fantasmas, medos e inseguranças que são muito mais respeitantes ao passado. E se não forem, é hora de comunicarem aquilo que estão a sentir nas vossas relações. Então não escondam isso. Sejam transparentes, portanto, usem essa autoexpressão para fazer chegar o vosso pensar, o vosso sentir ao outro, para que o outro também possa, de alguma forma, vos esclarecer. Porque quando não falamos, quando não comunicamos, o outro pode pôr-se também ali a imaginar outras situações e depois virá aqui um filmezinho de duas cabeças que não têm nada a ver. Então, façam aqui esse processo. É uma semana que devem agir assim, dessa forma cautelosa, prudente, para que não cometam erros desnecessários. Em termos de trabalho, podem haver mudanças de trabalho, ou de tarefas, ou de departamento. É sempre uma situação que também se revela um pouco flutuante. Então, esta semana também devem estar atentas ou atentos a não dar asas a situações que não viram, não ouviram, não estiveram presentes. Portanto, aqui os contos e ditos, os mexericos, as fofoquices podem influenciar-vos negativamente, então tentem blindar-se disso. Tudo o que for energias negativas, pessoas pessimistas no mundo do trabalho, tentem filtrar esse tipo de situações. Vocês estão aqui a tentar absorver muito mais as energias negativas do que a ativar energias positivas. Então, cuidado esta semana com essa confusão toda energética à vossa volta. Em termos de saúde, a parte mental é que vai influenciar a parte física, é o costume, mas de qualquer das maneiras, se estes nativos se sentirem mais nostálgicos, muito tristes, mais depressivos, mais esgotados, por favor, procurem ajuda. Uma dor partilhada é uma dor subtraída, então há sempre alguém que nos apoia, há sempre alguém que nos ouve e que de facto nos ajuda a ver as coisas de uma outra maneira. Então, para os nativos de Balança, a carta de Tarot, a Lua e a energia da confusão. Seguimos para Escorpião, e Escorpião tem a carta de Tarot, o Louco, e o Louco traz a energia do impulso. Esta será uma semana em que estes nativos vão ter aqui um novo ciclo de vida, ou vão ter essa vontade de algo novo, também de se aventurarem mais, de se descontraírem mais. Há um lado aqui, de facto, de necessidade de novas vivências para estes nativos. O único senão desta carta é que, às vezes, tanta leveza, tanta descontração pode ser negligente. Não quer dizer que efetivamente o seja, mas devem arriscar nas situações, mas de uma forma responsável e com medida, assim é que é. Então, ao nível amoroso, pode ser um novo ciclo amoroso. Quem está numa relação pode sentir necessidade de fazer coisas novas com os seus parceiros, ou de fazerem um projeto novo, de saírem daquela situação do dia-a-dia, ou de construírem algo mais na relação, ou efetivamente podem estar a sentir-se sufocados numa relação. É preciso que digam isso ao outro para que juntos encontrem uma solução. Quem não está numa relação, eu diria que pode conhecer alguém, ou vai ter vontade de ter um flerte, de viver uma situação mais descontraída, ou eventualmente de não ter um compromisso sério com ninguém. Portanto, há aqui uma certa liberdade de escolhas para estes nativos esta semana. Essa sensação de espírito rebelde está muito presente na energia destes nativos. Em termos de trabalho, há aqui então também esse impulso para situações novas, ou estes nativos estão a pensar projetos novos, ou projetos novos podem surgir na vida destes nativos. Quem não está a trabalhar pode surgir um trabalho temporário, ou vai preferir muito mais esse tipo de situações. Há aqui essa necessidade de arriscar um pouco mais, mas lá está, arrisquem de forma responsável. É uma carta que favorece sobretudo os negócios com o estrangeiro, as viagens, portanto as negociações com empresas
que não são daqui de Portugal, é também uma energia que fala muito de estar atentos às vossas finanças, de não as negligenciarem, de terem ali sempre um fundo de maneio ou terem ali sempre uma situação que não vos faça ficar inseguros. Então, em termos de saúde, estes nativos têm aqui como ponto fraco os joelhos, os tornozelos e os pés, portanto estas serão as zonas mais sensíveis, portanto uma massagenzinha nessa área é extraordinária, com certeza, e vai ajudar. De qualquer das formas, também há aqui um indicador de alguma negligência na saúde, no autocuidado. Então, mais uma vez, gosto de sublinhar que ter autocuidado é símbolo de poder. Então, toca a trazer esse poder para vós. Para os nativos de Escorpião, carta Tarô Louco e a energia do impulso. Seguimos para Sagitário, e Sagitário tem a carta de Tarô, a Roda da Fortuna, e a Roda da Fortuna traz a energia das mudanças. Então esta será uma semana agitada, flutuante também, em que as energias parecem que estão ali naquela roda, como é que se chama a roda? A roda das feiras, não é? Aquela roda em que nós estamos a girar, vamos lá acima, vamos para baixo. Agora não me está a lembrar o nome disso, mas pronto, é esse tipo de situação em que vão acima e vão abaixo. Então o humor destes nativos esta semana está um pouco assim. Uns dias bem dispostos, outros dias mal dispostos, mas isto aqui é sinónimo de que algo na vida deles está a mudar. Algo na vida deles vai ser aqui diferente daquilo que tem sido. Então se esteve tranquilo, vai se intranquilizar um pouco. Se esteve intranquilo, vão agora entrar numa fase mais serena e mais tranquila. Em termos amorosos, toda esta oscilação, se não for vivida com alguma responsabilidade, pode trazer prejuízos à relação. Então sejam sensatos e ponderados, porque não há quem aguente tanta instabilidade, não há quem aguente tanto mau humor ou mau feitio. Então tentem também ser aqui mais sensatos e ponderados, consigam vivenciar de uma forma mais autocontrolada as vossas emoções e as vossas sensações. É importante que o façam, é importante que tragam mais tranquilidade ao ambiente das relações. Quem não está numa relação, então olha, a roda vai mesmo girar e pode muito bem encontrar alguém de uma forma muito repentina e inesperada. Em termos de trabalho, estes nativos vão ter aqui uma semana em que isso pode acontecer também ao nível das despesas e dos ganhos. Vem um ganho, mas a seguir vem uma despesa, depois vem uma despesa e depois vem um ganho, portanto isso também pode ser flutuante esta semana, então devem estar preparados para isso, devem de facto ter aqui uma serenidade para enfrentar esse tipo de situações. Podem ser grandes oportunidades também e momentos de sorte que estes nativos podem agarrar, seja como for, mesmo que sejam situações mais fracassadas ou situações mais desafiantes ou obstáculos, acolham isso de forma serena, faz parte da vida, nós nunca estamos sempre no mesmo pé, então nem sempre estamos bem, nem sempre estamos mal, a vida está sempre a girar e a movimentar-se, então quanto mais serenos vocês estiverem nessa atitude de enfrentamento, mais vos ajuda a vivenciar as mudanças. Em termos de saúde, o aparelho circulatório e, portanto, a tensão arterial será o ponto sensível destes nativos. Não sei se agora, entretanto, tive aqui uma pequena comissão, mexi no microfone e ficou tudo ok. Bom, espero que sim. De qualquer das formas, então, esta questão da tensão arterial, vocês devem tentar fazer tudo o que sejam exercícios que ajudem a relaxar e a trazer esse lado mais pacato e mais sereno. Então, meditação, exercícios de relaxamento, alinhar os chakras, procurar ouvir música calma, etc. É algo que vai ajudar a esta agitação toda que possam sentir esta semana. Então, para os nativos de Sagitário, carta Tarô, Roda da Fortuna e a energia das mudanças. E finalizamos com Capricórnio e a carta de Tarô, o Enforcado, e também com o voto de esperanças de que as coisas vão começar a mudar para vocês. Mas de facto o Enforcado vai trazer aqui momentos em que estes nativos vão sentir estagnação, vão sentir que de facto algo precisa de ser melhorado nas suas vidas, mas às vezes nem sabem muito bem o quê. Então é importante que esta semana
cliquem lá no botãozinho da pausa, que eventualmente até façam alguns recuos, atrasem situações, porque vão precisar de esticar para trás para depois darem um impacto mais para a frente. Percebam isso, percebam o momento como vocês precisam de perceber onde é que é preciso fazer os acertos para que consigam evoluir para uma situação mais benéfica. Ao nível amoroso pode ser bloqueios na relação ou essa tal estagnação. Então, se há estagnação, é importante que deem uma agitada, que falem com os vossos parceiros que de facto as coisas estão a ficar difíceis, estão a ficar monótonas, ou eventualmente, se já não faz sentido, tenham a coragem de dizer como é que se sentem na relação, tenham a coragem de desbloquear isso, de conversar de forma honesta e sincera e passar para a frente. Um ato de amor às vezes é largar situações, é desapegarem-se de situações. Em termos de, para quem está sozinho, pode ser um encontro com alguém do passado, ou então pode ser ainda muitos bloqueios que não deixam que estes nativos se abram a novos amores, que não deixam que estes nativos saiam daquilo que foi ou que é uma dificuldade kármica. Portanto, uma dificuldade kármica é sempre aquelas situações que nós insistimos em repetir. Então, se insistimos em repetir, é porque não as estamos a trabalhar bem. Há um erro aí sempre a acontecer. Então, sejam mais observadores daquilo que acontece na vossa vida para que consigam ultrapassar isso. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui também uma semana mais exigente, como também estão mais desmotivados, tudo é feito com mais espírito de sacrifício, com menos vontade, digamos assim. É uma semana em que estes nativos têm que fazer uma força maior em vencer a inércia. Então, automotivem-se, deem assim aquelas chapadinhas para acordar, tomem um banho revigorante de alecrim e ervas para que de facto consigam desbloquear isto. É preciso fazer melhorias, vejam quais é que são os erros e saiam daí, desbloqueiem, tenham essa coragem. Em termos de saúde, pode ser então uma baixa da energia física, mental e emocional, então vão se sentir mais esgotados, mais fatigados. Estes nativos devem fazer tudo aquilo que sabem que lhes dá prazer, portanto isso será aqui um exercício que vos ajuda a superar esta energia. Então toca lá a fazer todas aquelas coisas que vos trazem alegrias, sorrisos e que carregam as vossas energias com positividade e otimismo. Vamos lá, coragem para mais uma semana em que vocês têm que trabalhar aqui um pouco mais, mas com certeza isto vai mudar. Então ficamos hoje por aqui, para a semana cá estaremos. Até lá, um abraço carregadinho de boa energia.